Olá, irmãos, estamos aqui para estudar um pouco mais sobre a lição Os Milagres de Jesus, a lição do segundo semestre de 2024 da Igreja IAS de Arautos do Vigiai. Nós vamos estudar a lição número 4 hoje, que tem por título O Reino de Deus está próximo. Verso áureo, Gabriel, podia ler para a gente? E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Aqui no verso áureo vem dizendo que o tempo de Deus, o tempo está cumprido. O tempo que vinha se cumprido ali era o tempo que apontava as profecias de Jesus, né? Sim, que as profecias, quando Jesus fala assim, o tempo está cumprido, é porque tudo já tinha cumprido. Agora vinha o tempo ele falou, agora o reino de Deus está próximo, vai ser estabelecido o reino, que tanto tempo eles aguardaram. Que era o reino da graça, né? Sim, o reino da graça. Que eles vinham esperando há muito tempo. E crede no Evangelho. O Evangelho que Jesus vem falando aqui é o Evangelho da cruz, né? O reino de Deus estava próximo, o reino da graça estava próximo, e era para se arrepender e crer no Evangelho da cruz. A mensagem, Na né? mensagem da cruz, né? Que era a mensagem para aquele tempo, o Evangelho para aquele tempo e para nós hoje. E agora vamos estudar um pouco mais, né? Começar a estudar essa lição, que vem... A primeira pergunta vem dizendo aonde que foi a primeira mensagem de Jesus, né? A pregação de Jesus. Onde teve início onde teve início o ministério de Jesus e quem testificou do Messias. Nós vemos ali que quando Jesus foi apresentado no templo, né? Simeão, Ana testificaram, também teve os anjos, os pastores, várias pessoas que testificaram de Jesus ali. O próprio João Batista, que pouco tempo antes de Jesus dizer as palavras, havia sido preso por Herodes, ele também testificava isso, né, da vinda do Messias e do tempo que havia chegado. E pegando um gancho na segunda já, o legal que é, no mesmo lugar onde essas pessoas testificaram de Jesus, onde foi ali as pessoas que receberam que ele ia vir ao mundo, foi onde ele iniciou o Evangelho, né? Que foi na Judéia. Vem dizendo aqui na notinha, na Judéia Cristo recebera os primeiros discípulos, ali tivera lugar grande parte do princípio de seu ministério inicial. Então, assim, no mesmo lugar onde as pessoas reconheceram ele, que ele ia vir, foi onde ele iniciou o seu ministério. Era mister que começasse por ali, né? Que era a direção de Israel. Então, primeiramente tinha que ser pregado para eles. Jesus iniciou o ministério com eles. E vem dizendo também que quando ele iniciou seu ministério, ele fez muitos milagres e muitas coisas que provavam e testificavam da submissão de Deus, né? Jesus fez muitos milagres, muitas pregações que só testificaram que ele era filho de Deus. Mas o Sinédrio não quis ouvir isso, né? A liderança da igreja não quis saber disso. Se eles tivessem aceitado Jesus como filho de Deus, o que não teria acontecido com Israel? Eles teriam sido um canal de bênção para todo mundo, né? Cumprido o propósito para que Deus estabeleceu a nação de Israel. E, na verdade, se eles houvessem sido fiéis e se dedicado ao estudo das Escrituras, como deveriam ter feito, eles veriam que as ações que Cristo tinha e o que ele pregava não era diferente do que o próprio Deus havia anunciado no Antigo Testamento. O modo como ele tratava com Israel, as promessas dele de cura, de reedificação e de reforma para o povo, eram as mesmas coisas que ele estava trazendo ali para o povo de Israel naquele tempo, né? Era tudo que era anunciado antes se cumpriu em Jesus, né? Isso. É porque diz que Jerusalém era para ser a metrópole do mundo, né? Do muro dela ia sair As pombas da paz. pombas da paz. Olha que maravilha. Que maravilha que ia ser para os israelitas se eles simplesmente aceitassem o Messias. Se eles simplesmente aceitassem Jesus como Filho de Deus. E por causa do orgulho, inveja, ciúmes, desconfiança, eles perderam todas essas bênçãos. O que esse sentimento, essas coisas não fazem com as pessoas? E principal, com a liderança, com o sinédrio, a liderança da igreja. Aqui no texto da terceira pergunta, uma parte da nota vem dizendo assim: mas Israel não conheceu o tempo da sua visitação. Os ciúmes, as desconfianças dos chefes judaicos maturaram em ódio aberto
e o coração do povo se desviou de Jesus. Interessante que ali na Judéia, onde foi que Jesus levou o seu primeiro evangelho ali, os ciúmes, a inveja do sinédrio fez com que o povo se desviasse de Jesus. A importância que a liderança da igreja tem. Não adianta as pessoas falarem assim, não, mas só eu recusei. A sua influência, como era a influência do pessoal do sinédrio ali, leva muitas pessoas a desviar também. Que diferença a gente percebe de João Batista, né? Quando foram reclamar para ele os discípulos, falando, olha, eles estavam pregando e os povos se voltam para ele. Ele diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Que Deus nos conceda esse espírito, né? Que a partir do momento que nós olhamos para alguém, essa pessoa está subindo e crescendo em graça, nós possamos ficar felizes, igual João Batista. E não igual os sinédrio aqui, com ciúme, desconfiança, inveja, porque isso só serviu de atraso para eles. João Batista foi o maior nascido de mulher, por isso. Porque ele entendeu que a obra dele era preparar o caminho para Jesus. E os principais daquela época quiseram ser mais do que o Filho de Deus. Esse é o problema do ser humano. E eles fazendo isso, rejeitando a mensagem que foi dada para eles ali por Jesus, o que aconteceu? Qual foi o próximo passo de Jesus? Ele foi atrás de outros que estivessem com o coração aberto para receber a mensagem. Não importa de onde ela viesse ou de quem viesse. Ele foi aos discípulos, muitos humildes, muitos deles não tendo grande instrução. E mesmo assim, eles aceitaram a mensagem. Por quê? Porque eles não tinham os preconceitos que os rabis tinham e eles não tinham também o nível de anseio, de grandeza mundana posição, né? Isso, de posição. Apesar deles terem sim os seus problemas, eles foram construídos ali com Cristo, a partir de quando Cristo os escolheu e os chamou, eles tiveram sim crescimento, uma morte do antigo eu, mas eles tinham abertura, eles eram abertos a receber as novas verdades, ao contrário dos rabinos. Interessante que Jesus se volta da Judéia, que era o centro, e agora vai para Galiléia. Seria uma periferia. Isso. Jesus ele iniciou seu ministério na Judéia, aonde estavam os principais, a liderança, e quando foi rejeitado, ele partiu para Galiléia, um lugar mais afastado. Então, assim, ele mostrou que nós devemos pregar para as pessoas, liderança, para as pessoas importantes, para as pessoas da igreja, mas se a mensagem for rejeitada por ela, nós não devemos ficar parados ou se lamentando por isso. Tem muitas almas sedentas no mundo, mesmo que para nós pareça que não. Mas Jesus entendia que se ele não podia pregar em um lugar, ele ia para o outro. Se ele não era bem-vindo ou bem visto em um lugar, ele ia para o outro. E mais para frente nós vamos ver que a mensagem foi aceita de tal forma que multidões seguiam ele, né? Aqui na quinta pergunta, vem falando um pouco sobre o que acontecia, o que acontece com frequência com essas pessoas que trazem mensagem de reforma para os líderes da igreja ou para as igrejas, e também um pouco sobre a experiência do que aconteceu com os reformadores. Nós estávamos comentando um pouco antes sobre Lutero, Zwinglio, né? E o que aconteceu com eles. Diz que eles não queriam sair das igrejas. Nunca foi a vontade de Lutero sair da igreja. Nunca foi a vontade de todos os reformadores sair da igreja. Eles queriam o quê? Que a igreja mudasse. Isso. Né? Mas igual aconteceu com Jesus. Não era a vontade de Jesus que o sinédrio rejeitasse. Mas eles rejeitaram. Na verdade, usando o exemplo de Jesus como na qualidade de Deus, Deus nunca teve o desejo de que surgisse um outro povo ou que ficasse tendo mudança de pessoas para que a mensagem fosse. Ele leva sempre a mensagem primeiro para os que já têm luz, para que eles recebam a mensagem, sejam moldados por ela e levem para outros. Esse sempre foi o desejo de Deus para Israel, foi o desejo de Deus para a igreja primitiva, era o desejo de Deus ali para a igreja da Idade Média, no chamado período das trevas, de trazer luz àquela escuridão moral e intelectual em que aquelas pessoas se encontravam. Mas muitas vezes, quase sempre, na verdade, as lideranças, as pessoas que têm acesso às verdades, elas rejeitam a verdade e se fecham nas suas tradições,
nas suas verdades que elas pensam que é aquilo apenas. E se fecham no seu mundo e não deixam a luz entrar. É interessante isso daí, porque assim, lá aconteceu, Israel, os líderes se achavam dono do povo e via como que Jesus estava tomando o povo deles, porque o povo se voltava para Jesus. Depois foi acontecendo isso sucessivamente. Sempre as pessoas pensam que o povo é deles. O povo vai se dispersar, nós vamos perder o povo. O povo não é nosso, o povo é de Deus. E nós temos que ser os mensageiros fiéis, levar a mensagem que Deus coloca na nossa mão. E os servos de Deus nada tem a ver com a consequência. Algumas pessoas diziam, como os próprios irmãos de Jesus, ele não precisa falar assim, ele tem que respeitar os sacerdotes. Era visto como desrespeito também com Lutero, com os demais reformadores. Então nós também temos que aprender, pedir direção de Deus para apresentar a mensagem para o tempo da forma como Deus deseja que nós apresentemos. Não nos acovardar, porque a verdade ela é de Deus, ela não é de ser humano nenhum. É o que vem dizendo, né? Mais pra frente, na outra notinha, vem dizendo que nos nossos dias hoje, poucos são os reformadores. Por quê? Porque tem medo. Muitos têm medo. Não, eu vou falar alguma coisa e a igreja vai me pôr pra fora. Ou eu vou falar alguma coisa e a igreja, as pessoas da igreja de influência, vai virar a cara pra mim. Ou eu vou perder a influência na igreja. E tem medo. O medo que não tinha Lutero, ele amava a igreja. Os reformadores amavam a igreja, só que eles amavam mais ainda a palavra de Deus. Não tinha como negar, né? Porque era uma verdade, eles sabiam que era uma verdade e eles diziam, eu não posso esconder isso. Se eu não tivesse visto, tudo bem, mas agora eu vi. Eu vi, eu não posso esconder, porque a responsabilidade está sobre mim. E com esse amor na verdade, nós temos que agir hoje. Ser pela verdade, independente da consequência. Qual o resultado que for, né? E vem dizendo assim, ó, na notinha. Muitas vezes os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam. Sim. A fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. Então muitos hoje em dia, também que declaram ser reformadores, vão ser tirados das igrejas que amam. Porque nós que estamos na igreja, nós amamos a igreja. Mas se Deus manda luz para nós, e nós entendemos essa luz, e não colocamos em prática, ou não levamos à igreja essa luz, nós estamos sendo os traidores de Deus. Porque Deus deu a luz para nós. Nós não devemos ter medo do que vai acontecer. Nós devemos levar a mensagem com amor, mas não com medo das consequências. Porque se a igreja aceitar, que maravilha que será, não? Sim. Se o Sinédrio tivesse aceitado as mensagens de Deus, se as mensagens de Lutero tivessem sido aceitas pela igreja, que maravilha seria. Olha, a bênção que teria sido para o mundo todo, né? Sem aceitar, eles já foram bênção. Imagina se a direção tivesse aceitado, né? Porque é um marcador de era, né? O tempo em que Lutero pregou e o tempo onde eram as trevas antes. Imagina se a igreja aceita. Imagina se a igreja aceita. E é interessante que hoje em dia muitos dos filhos da reforma protestante, eles não têm o mesmo espírito que tinham seus pais. Eles não inquirem o que é a verdade, eles não pegam a escritura para questionar se o que é a verdade que eles tanto tempo vêm sabendo, vêm conhecendo, se de fato está de acordo com a escritura. Porque, por exemplo, Lutero, Calvino, Zwinglio, esses homens, eles conheceram verdades, não conheceram toda a verdade em sua época, não tiveram todo o conhecimento, mas as verdades que eles tinham conhecimento, eles recebiam e comparavam com a escritura, e viam se o que eles conheciam estava de acordo com a palavra de Deus ou não. E muitas vezes, tanto o mundo protestante ou nós mesmos, nós podemos também estar sujeitos a isso. Nós vemos uma nova verdade ou percebemos algo na escritura que antes nós não sabíamos ou que não dávamos atenção. E nós temos duas coisas a fazer. Fazer como Lutero, que abraçou a nova luz, ou fazer como o Carlos V, quando ele foi confrontado por Lutero na Dieta de Worms, ele tinha duas decisões a tomar. Ele poderia se decidir
a aceitar a verdade que Lutero estava trazendo, ou fazer como fizeram seus pais e rejeitar a verdade. E ele escolheu a segunda opção, isso perdeu. E voltando agora um pouco para a história de Jesus, nós fomos falando um pouco sobre a história dos reformadores, agora voltando um pouco sobre a história de Jesus, vem dizendo que o povo que Jesus se voltou, o povo da Galileia, para onde ele foi após ser rejeitado, era um povo mal visto ali naquela época, né? Pela liderança, pelo sinédrio, pelos rabis, era mal visto. A notinha vem dizendo assim: o povo da Galileia era desprezado pelos rabis de Jerusalém como rústico e ignorante. Apresentava, todavia, campo mais fértil à obra do Salvador. Era mais fervoroso e sinceros. Estavam menos sob a influência da hipocrisia. Tinha mais aberto o espírito à recepção da verdade. Então Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Ele levou sim a mensagem ao sinédrio primeiramente, mas após rejeitado, ele levou a mensagem ao povo da Galileia, que era mal visto pelos rabis. Eram tidos como rústicos e ignorantes. Hoje em dia, nós temos muitas vezes preconceito com algumas pessoas, ou com algumas classes de pessoas, mas nós devemos aprender como Jesus. Ele não tinha preconceito. E o milagre de Deus foi que o campo fértil era esse que ele foi. O campo que as pessoas desprezavam era o campo fértil. E quantas experiências nós, né, temos, nós hoje em dia, que muitas vezes pensamos que aqui era o lugar, né, aqui onde nós deveríamos ficar, e hoje conhecendo novos campos, igual você lá no Pará, você percebe que pessoas que nós nunca imaginávamos ou esperávamos é um campo fértil de Deus. Sim, a gente vê essas experiências e nós entendemos que Deus quer pessoas que se coloquem à disposição, mas que aceitem o trabalho conforme ele vai avançando. Jesus tinha um trabalho na Judéia, mas esse trabalho Não deu foi fruto. fechado as portas e ele se voltou para Galileia. Nós temos que ver isso também, a direção de Deus. Nós estamos trabalhando em um lugar de uma maneira. Se as portas se fecham, voltamos para outros lugares, porque a seara é grande. E na verdade, muitas vezes a gente pode olhar um campo com maus olhos, com preconceito, mas aquele campo pode florescer de tal forma, é um exemplo um pouco extremo, mas olhemos para o próprio Cristo, olhemos para onde ele foi criado. Era um local mal visto. Pode vir tinha alguma coisa má fama. boa de Nazaré? Então, assim, Cristo foi criado em um mau ambiente, por assim dizer, mas ele estava na luz do céu, ele se pegava às escrituras, aos ensinamentos que as pessoas de valor davam para ele e crescia em graça, mesmo naquela localidade. E muitas vezes, pessoas que a gente pensa que não têm futuro ou que não podem até voltar para Deus, às vezes a gente pode até pensar algo assim, com nossos preconceitos, mas na verdade as pessoas serem as que mais dão fruto, que mais prosperam. Paulo era um perseguidor de cristãos, fazia chacina com o sangue dos cristãos e depois se tornou um dos maiores pregadores que o mundo já viu. E vem dizendo que ao viajar pela Galiléia, ensinando e curando, multidões se juntavam a ele, Então, de cidades e vilas. o que não aconteceu na Judéia, agora na Galileia, o ministério de Jesus cresce. Multidões. Multidões. Que incrível. Muitas vezes nós pensamos assim, imagina só nós ter a oportunidade de escutar uma mensagem vinda do próprio lábio de Cristo. Aquelas pessoas na Judéia tiveram a oportunidade e rejeitaram. Só que quão maravilhoso foi para Jesus, imagina só ele, né? Sendo o salvador do mundo, sendo Deus, vindo aqui e pregando para o ser humano, e o ser humano rejeitando. Então ele vai e leva a mensagem a outros e ele vê que valeu a pena, porque multidões seguiam ele. E a nota predominante na pregação de Cristo era o arrependimento, era o reino da graça. A nota predominante nas pregações de Jesus era o amor. E é interessante isso da nota, né? O principal tom da pregação de Cristo, que também era, em maior ou menor grau, de João Batista. Quando Jesus diz que as prostitutas e os cobradores de impostos entravam adiante dos fariseus perante o reino no reino dos céus, o que está querendo dizer? As pessoas tiveram suas vidas pecaminosas, elas cometeram pecados,
graves não significa que os pecados delas não eram pecados graves, mas elas aceitaram a mensagem do Evangelho, se converteram e deixaram sua vida de pecado e se entregaram sua vida a Jesus, a Deus, enquanto os fariseus, que exteriormente eram pessoas justas, eram pessoas de respeito, pessoas instruídas, eles rejeitaram a mensagem de João. Eles não deram ouvidos às verdades que João trouxe e a rejeitaram como sendo mentira. É interessante o que ele fala, é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque era o que todo o israelita aguardava, essa chegada. Só que Israel não conhecia o tempo da sua visitação. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus, está aí, agora vai ser estabelecido esse reino. Mas as pessoas não viam, era como se eles estivessem cegos, mas por causa do preconceito, eles não conseguiam ver, porque não veio da forma como eles esperavam, como eles desejavam. Como diz a palavra de Deus, não tinha formosura nele para que o desejasse, né? E igual foi anunciado o reino da graça lá para os judeus, também é anunciado hoje o reino da glória. Na primeira vinda de Jesus foi o reino da graça, e na segunda vinda vai ser o reino da glória. E a mensagem para os nossos dias hoje é vigiar. Vigiar porque está perto. Nós sabemos através das profecias, dos acontecimentos, que a vinda de Deus em glória, de Jesus em glória, está perto. E esse é o período que nós vivemos. É o período do fim. Nós estamos perto do limiar. Nós não podemos desistir agora. Agora que falta pouco. Se Jesus disse que naquele tempo era chegado, estava próximo o tempo, imagina hoje. Hoje está muito perto. Porque nós podemos dizer como Jesus dizia, o tempo está cumprido, não é? E o reino de Deus está próximo, às portas. E é isso que nós vemos no cumprimento das profecias, que está cumprido. As profecias já se cumpriram, estão aí, e o reino de Deus está às portas. E que nós possamos pedir para Deus abrir os nossos olhos para que nós não rejeitemos, porque não vem da forma como nós queríamos, pelas nossas tradições, pelas nossas culturas. Então, não rejeitar a mensagem e os mensageiros nesse momento agora. É isso, irmãos. Chegamos ao final de mais uma lição. Obrigado pela audiência de vocês até esse momento. Contamos com vocês para as próximas lições e até mais. Tchau, tchau. Bem, irmãos, se os irmãos gostaram da mensagem, deem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações. E, se possível, compartilhem com as pessoas que vocês acham que precisam dessa mensagem, que querem que as pessoas ouçam essa mensagem de vida. Compartilhem com os irmãos, com as pessoas que vocês veem que precisam do Evangelho. E que Deus abençoe a todos.